Apesar do interesse do Atlético de Madrid, Froholt diz que nem pensa em sair do Porto. O Porto que dominou a entrega de prémios referentes ao mês de agosto da Liga e continua os treinos com muita intensidade e ainda sem os internacionais. Mas vamos por partes, começando pelo Froholt. Ele ontem voltou a fazer uma grande exibição pela Dinamarca, fez mais uma assistência, desta vez não marcou o golo, mas fez uma assistência, encheu o meio-campo, foi mais uma vez o melhor jogador ali no meio-campo da Dinamarca, voltou a ser muito elogiado no país dele, ele que desta vez saiu ali nos descontos, já a acabar o jogo, e nem parece Froholt que conhecemos, porque pela primeira vez ele admitiu que ficou cansado, saiu por cansaço, diz que o corpo dele já não dava mais, que deu tudo naquele jogo, e o que me deixa aqui um bocado em alerta, porque é aquilo que eu costumo dizer, é sempre bom e é sempre um motivo de orgulho ver os melhores jogadores do Porto a brilhar nas seleções, mas há sempre esse lado menos bom de que se o jogador se cansa ou até se lesiona, isso seria pior, mas mesmo o facto do jogador se cansar nos jogos das seleções, depois vai prejudicar no Porto, porque vai chegar cansado ao Dragão. Felizmente o jogo do Porto vai ser para a taça com o Soluricense, em princípio o Froholt não seria titular de maneira nenhuma, então na prática vai ter praticamente uma semana para recuperar desse cansaço desse jogo e também talvez por isso que ele deu tudo em campo, sabendo, com certeza ele deve estar sempre em comunicação com o Porto e ele tinha também essa autorização para dar tudo, porque ainda falta uma semana, assim até mantém o ritmo de jogo, podemos também ver por esse lado. Mas então o Froholt a brilhar, e depois no fim do jogo o Froholt abordou então os rumores de transferências, parece que o Atlético de Madrid começa a ficar seriamente interessado em contratá-lo. Sabemos que o Atlético de Madrid, não sendo o clube mais desejado por todos os jogadores para jogar lá, é dos clubes que mais dispensa dinheiro quando quer muito um reforço. O Atlético de Madrid tem um histórico de pagar muito pelos jogadores. O Froholt tem uma cláusula de 85 milhões. Quando eu dei conta desse interesse aqui há 2 ou 3 vídeos atrás, muita gente comentou dizendo que estava tranquila porque sabia que o Porto ia fazer um bom encaixe financeiro, e a verdade é essa, é que agora os adeptos do Porto e os sócios estão mais confiantes. Depois deste mercado de transferências muito bom que o Porto fez, estão mais confiantes que o Porto consegue substituir os craques por outros. Ainda assim o Froholt vem numas condições, como eu tenho dito aqui muitas vezes, o Porto tem aproveitado essas condições de jogadores que podem aspirar a jogar no Mundial de Seleções, mas que ainda não estavam certos nas seleções, nesse Mundial, e o Porto jogou um bocado com isso, contratou jogadores que queriam mais minutos, como o Kiwior, o Froholt, o próprio Borja Sainz, que acaba aqui por piscar um bocado o olho à seleção, e o Porto aproveita isso, tanto que eu também já tenho dito, o Porto quer contratar um defesa central, e aposta também nesse perfil, um jogador que seja internacional, mas que não tenha bem a certeza se vai ao Mundial, porque assim vai precisar de mais minutos, vem com uma motivação extra no Porto. Se bem que esse perfil também é de risco, porque tendo em conta que o Porto tem aquela dupla de centrais Kiwior Bednarek, que é para não mexer porque são muito fortes, será difícil alguém destronar essa dupla. Mas de qualquer forma o Porto aqui a aproveitar essa época por ter o Mundial, que para a próxima época já não vai ter, mas mesmo assim os adeptos confiam que o Porto vai conseguir um substituto à altura do Froholt, o que não é fácil. Vimos que o Eustáquio, quando jogou no lugar do Froholt na Liga Europa, a diferença que foi. E o Eustáquio é um bom jogador, é dos jogadores mais antigos, claro que não é aquele jogador que enche as medidas aos adeptos, mas é um jogador esforçado, um jogador regular, que jogou muito nas épocas anteriores, mas tem uma diferença de andamento para o Froholt gigante, notou-se muito essa diferença no meio campo. Portanto, o Froholt não é um jogador assim tão fácil de substituir. O próprio Benfica, quando contratou o Richard Rios, muita gente dizia que o Benfica tinha feito uma melhor opção que o Porto. Hoje já ninguém diz isso, porque o Froholt e o Rios quase chegaram ao mesmo tempo, e hoje já toda a gente concorda que o Froholt é melhor, tem mais potencial, portanto foi um grande achado. Não é assim tão fácil encontrar um jogador do nível do Froholt, mas felizmente ele aqui a dizer que não pensa nem em sair, também não esperava que ele dissesse outra coisa, acabou de chegar há pouco tempo ao Porto, tem só 19 anos, apesar de tudo é o início da época e não se esperava que ele dissesse outra coisa. Ele diz que está muito feliz no Porto, que ainda quer ganhar o campeonato e a Liga Europa. Achei interessante o Froholt ter tocado no ponto da Liga Europa. Eu acho que é mesmo uma ambição deste plantel. Apesar de terem jogado com a Estrela Vermelha, com os suplentes, e no jogo com o Salzburgo, terem passado por tantas dificuldades e terem ganho mesmo no fim, mas até aqueles festejos todos da equipa mostram que a equipa quer muito ganhar a Liga Europa. E eu acho que é mesmo um objetivo interno que não é muito falado. Mesmo o Vilas Boas falou muito esta semana, fez muitas declarações, nunca tocou no assunto de vencer a Liga Europa, só tocou no assunto de subir no ranking da UEFA, mas isso engloba todos os clubes portugueses. É um assunto mais geral e mais vago, que o Vilas Boas tem até usado um pouco para picar a Liga, por causa daquele jogo do Arouca, que foi marcado muito em cima do jogo da Liga Europa. Mas eu acho que é mesmo uma ambição, e também foi um dos fatores que fez com que os jogadores como o Kiwior viessem para o Porto, porque ganhar uma competição europeia é sempre um chamariz para esses jogadores que querem aumentar o currículo, porque ainda têm muita ambição, não só de jogar noutros clubes maiores, como de ganhar muitas competições e jogar nas seleções, e sem dúvida que a Liga Europa é importante aqui, não sendo Champions League ainda por cima, o facto de querer ganhar a Liga Europa
ajuda a que os jogadores se sintam mais motivados, e o Frolt aqui tocou nesse assunto e eu acho que não foi por acaso, acho que é mesmo uma ambição destes jogadores. Agora, claro que se estão num clube cuja prioridade é ganhar o campeonato, já não ganham o campeonato há muito tempo, é óbvio que não vão dizer que querem ganhar a Liga Europa, a prioridade é o campeonato, e é mesmo a prioridade máxima. Aliás, ficou provado nesse tal jogo de Estrela Vermelha que jogaram os suplentes, que a prioridade era o jogo com o Benfica porque era para o campeonato. Mas acho que essa ambição está bem viva no plantel de ganhar a Liga Europa também. E o Frolt vai então regressar ao Porto com a confiança em alta. A Dinamarca está em primeiro no grupo, está muito bem encaminhada na qualificação. Ele foi dos melhores jogadores na seleção e ainda tem mais um motivo de orgulho, ganhou o prémio de melhor médio. Ele ganhou vários prémios, melhor jovem, melhor médio e penso que melhor jogador do campeonato no mês de agosto, naquele arranque intenso do Porto, que começa no jogo com o Vitória de Guimarães em casa e termina com um jogo em Alvalade com o Sporting, que realmente o Porto foi arrebatador, com toda aquela intensidade, surpreendeu tudo e todos, a jogar muito futebol, e o Frolt era o grande motor do meio campo, portanto não admira, limpou todos os prémios. Mesmo assim ainda houve mais prémios para os colegas dele. O Farioli ganhou o prémio de melhor treinador do mês de agosto, não se esperava outra coisa, estes tais 4 jogos incríveis, em que o Porto apenas sofreu um autogolo de Neon Pérez, não sofreu mais nenhum golo. Atacou muito, pressionou muito alto, não deixou o adversário jogar, impôs o seu jogo até em Alvalade, realmente foi arrebatador, mesmo numa altura em que nós estávamos aqui muito preocupados, até nos vídeos na altura, que havia muitas lesões e mesmo assim o Porto, inacreditável, sufocava os adversários. Foi aquele início arrebatador e o Farioli justamente a ganhar o prémio de melhor treinador. E os prémios não ficaram por aqui, o William Gomes também ganhou o prémio de melhor golo, não há dúvidas, grande golo do William Gomes. O William Gomes, que é o jogador do Porto dos grandes golos, ele só sabe marcar grandes golos. Ele contra o Benfica ensaiou o mesmo remate que fez esse golaço contra o Sporting, ganhou o prémio, quase que tinha sorte, quase que era feliz. Realmente o William Gomes a mostrar que não foi por acaso aquele golo. Ele tenta muito aquele remate de pé esquerdo, ele realmente tem muita técnica e os adversários, mesmo sabendo que ele vai fazer aquela jogada, não conseguem evitá-lo. E ele este ano já marcou vários golos assim. Eu tenho dito aqui muitas vezes que o William Gomes merecia a titularidade no Porto, mas é verdade, ele próprio diz que o PP, que é o titular, o PP que já está há muitos anos no Porto, e que eu vi hoje uma estatística, o PP está quase a chegar ao top 10 dos jogadores estrangeiros com mais jogos pelo Porto. Nunca pensei que isto fosse possível. O PP, também por causa da época passada, ficou um bocado marcado. Havia até que muita gente comentava na pré-época que ele devia sair, que queriam que ele saísse, mas realmente ele veio renovado. Mas ele, antes dessa época que correu mal, era dos melhores jogadores, tanto a lateral direito como a extremo esquerdo, como a extremo direito. Aliás, eu não sei porque é que Farioli ainda não experimentou o PP a extremo esquerdo. Houve já gente aqui que comentou, porque eu digo muitas vezes que o Borja Sainz não tem substituto à altura aqui neste plantel, já muita gente disse que o PP poderia jogar do lado esquerdo e o William Gomes do lado direito. Também acho que sim, seria uma boa solução, mas Farioli tem sido muito conservador nesse aspecto, mantém sempre os jogadores nas mesmas posições, e eu entendo que é para o Porto ter esse futebol mais pragmático, mais rápido, esses passos mais arriscados, a equipa já sabe exatamente onde está cada jogador. No entanto, temos visto que os adversários, como fez o Benfica e o Salzburgo muito bem, já conseguem anular melhor as principais peças do Porto, precisamente por isso, porque não se movem muito. Eles movem-se durante o jogo, mas a posição base deles é sempre a mesma. Mas eu acho que o William Gomes merecia a titularidade, ele tem marcado golaços, mas também acaba por ser esta arma secreta que entra para marcar golos e que concorre aqui com o Mora, que também tem entrado para fazer golos, para decidir. Tanto o William Gomes como o Mora podiam ter marcado golo contra o Benfica, para além do Gabri Veiga, foram os jogadores que estiveram mais perto de marcar, que também mostra esse lado deles de serem essas armas secretas. Como eu digo, são jogadores mais criativos, mais jovens, eu acho que estão com essa criatividade e a apetência para o risco, para arriscar, não sentem tanto o peso do jogo e são realmente armas secretas que entram sempre para agitar o jogo com muita qualidade. Eu acho que o Mora aqui mais promissor que o William Gomes, mas o William Gomes tem mostrado muita qualidade. Já o comparam com o Hulk, os golos fazem lembrar realmente o Hulk com o pé esquerdo. O William Gomes tem entrado muito bem nos jogos, mesmo com a Estrela Vermelha foi titular, conseguiu fazer uma boa exibição mesmo com os suplentes, não era a equipa titular, não havia aquelas rotinas, não tinha o Alberto Costa e o Frolt para o alimentar e mesmo assim marcou o gol de penalti e teve perto até de marcar noutras jogadas e tem sempre aquele, quando a bola chega ao pé, os adeptos sabem que pode sair sempre qualquer coisa ali de mágico dos pés dele. Portanto o William Gomes tem feito um arranque de época muito bom e este prémio do melhor golo é justíssimo. E aquilo que eu dizia do PP, o dono da posição onde joga o William Gomes, por isso que o William Gomes tem sido suplente, o PP está quase a entrar no top 10 dos jogadores estrangeiros que mais jogaram pelo Porto, é impressionante. Ele entra aqui numa categoria onde está, por exemplo, o Elton, o Aloísio, o Fernando, que ainda esta semana eu falei dele porque ele apareceu nas redes sociais do Porto e eu dizia que ele seria o 6 ideal para o Farioli. E eu nunca pensei realmente ver o PP nestas circunstâncias, tendo em conta o rendimento dele então na época passada, mas também porque foi um jogador que eu sempre achei que o Porto ia vender mais tarde ou mais cedo, e ele foi ficando, e às vezes acontece estas estatísticas que só quando são reveladas é que a gente se lembra que realmente o PP já está há muito tempo no Porto, tem jogado muito, e acaba por ser então um desses jogadores
mais experientes, que passam a experiência para o plantel. Para mim é sempre estranho dizer que o PP é dos mais experientes, porque eu acho sempre que o PP está há pouco tempo no Porto, não sei porque, passa-me essa ideia, talvez por ser um jogador mais tecnicista, por ter tido essa época passada mais apagado, mas realmente o PP aqui está de parabéns, tem uns 200 jogos pelo Porto, eu não sabia que ele estava tão em cima no ranking de jogadores com mais jogos pelo Porto. E por falar em jogador com mais jogos pelo Porto, temos o Diogo Costa ainda na novela da renovação. Hoje eu li em vários sítios, em várias fontes, que estava garantido que ele ia renovar quando chegasse às seleções, ou seja, que vai renovar esta semana, provavelmente antes do jogo para a Taça, curiosamente num jogo em que se calhar não vai jogar, mas eu ainda tenho dúvidas. O que dizem é que o Porto vai baixar a cláusula de rescisão, que seria 75 milhões, agora vai ser mais baixa, e vai também aumentar o salário dele. Isto foram exigências do empresário, ao que parece. Muita gente tem comentado que o Jorge Mendes está aqui a prejudicar e a tentar tirar alguma vantagem e que ele não gosta muito do Porto. Não sei se é verdade ou não, o que é certo é que esta novela da renovação não faz grande sentido, tendo em conta até as declarações do próprio Diogo Costa antes do jogo de Salzburgo, a dizer que queria muito renovar pelo Porto, que seria um sonho, e o Diogo Costa que só sabe o que é jogar no Porto. Ele começou nas camadas jovens, jogou pela equipa B, depois foi para a equipa principal, um especialista em defender penaltis e até na seleção. Portanto, ele joga no Porto e na seleção. Voltou a fazer mais um jogo antes de ontem, sem sofrer golos, e ele, esta época, está impecável na baliza. Ele só sofreu um autogolo e o golo com a Estrela Vermelha com a equipa, com os suplentes à frente dele, sem a dupla de centrais que tem sido o seguro de vida dele. Ele tem estado muito confiante, ele sai muito bem às bolas. No jogo de Portugal ele voltou a mostrar essa confiança que tem mostrado no Porto. As seleções têm muito esta particularidade, elas aproveitam muitas vezes o que está a ser bem feito nos clubes, e sem dúvida aqui a Dinamarca aproveita o Froholt, Portugal aproveita o Diogo Costa, muito mais confiante que a época passada, muito forte, que a época passada já foi decisivo na Liga das Nações, mas que esta época está ainda mais forte. E quem também está a aproveitar bem, desta vez aproveitou, foi a Polónia. Eu tinha dito aqui que no primeiro jogo a Polónia deixou o Bednarek no banco e o Kiwior só entrou na segunda parte, e que não entendia bem porque é que eles não aproveitavam esta dupla da defesa do Porto, que estava tão bem, em tão grande forma. Mas muita gente comentou, e a realidade é essa, que eram amigável, e agora num jogo a sério eles já jogaram os dois e fizeram um jogo muito bom, foram muito elogiados. A imprensa polaca, achei interessante, os jornais dizem que a defesa da Polónia nem sempre foi assim tão forte, e atribuem mesmo o mérito ao Porto. Eu acho que é mesmo mérito do Porto, acho que é mérito do Farioli. Acho que o Farioli realmente sabe treinar muito bem as equipas defensivamente. Isto está provado nos jogos do Porto. O Porto, mesmo nos jogos que não teve toda aquela intensidade, aquele estilo de jogo que empolgou tanto os adeptos, defensivamente nunca comprometeu. E nós temos visto esta dupla, Bednarek a arriscar mais, a fazer mais faltas, a ser mais presente na defesa, a impor mais respeito. O Kiwior com mais classe, mais escondido, a não fazer nenhuma falta nos 5 jogos em que participou. A equipa não sofre golos com eles os dois, quando jogam os dois juntos. E aqui a Polónia também a aproveitar isso. E depois ainda tem muita qualidade a sair com os pés. E o que é certo é que no Porto já nem sabíamos o que era isso, porque a época passada foi um verdadeiro desastre em termos defensivos. Mesmo tanto com o Vítor Bruno a jogar com 4 defesas, como com o Anselmo a jogar com 5, era igual, era muitas perdas de bola, o Porto não conseguia sair a jogar. Mas até o próprio Noan Pérez, e eu disse isto antes dele se lesionar, ele estava a jogar melhor. Eu cheguei a pensar até que o Kiwior ia ser lateral esquerdo, porque não fazia sentido tirar o Noan Pérez. A verdade é que, vendo a classe do Kiwior, é óbvio que o Kiwior iria sempre tirar lugar ao Noan Pérez. No entanto, o Noan Pérez melhorou muito, porque o Noan Pérez da época passada era um desastre autêntico, perdia bolas infantis, falhava cortes infantis, e com o Farioli fez um arranque de época muito bom, muito competente, apesar do autogol contra o Sporting, mas foi ali a meias que o Bednarek chutou contra ele, não foi muito azar também, mas ele estava a jogar bem, o Noan Pérez, e portanto é muito mérito de Farioli. Ele trabalha muito bem as equipas defensivamente, e tendo outros fatores que saltam à vista na equipa, eu acho que é defensivamente que ele trabalha tão bem, e também ele dá muita prioridade a isso. Basta ver que o Porto quer contratar mais um defesa central em janeiro, como já dissemos nos outros vídeos anteriores. O Porto já tem o alvo definido, tem muito a ver com isso. O Farioli não está satisfeito, ele tem Perpites, Kiwior, Bednarek e até Gabriel Braz. Eu acho que ele não confia muito no Gabriel Braz, mas ele quer mais um central, porque ele quer garantir qualidade sempre na defesa, é a prioridade dele, e vê-se que realmente trabalha muito bem defensivamente. Depois tem esse pormenor também das bolas paradas defensivas, muito bem trabalhadas, que o mérito tem sido muito atribuído aos adjuntos dele, e realmente o Porto muito forte defensivamente, e a Polónia também a aproveitar isso. A Polónia que também está a fazer boas exibições, também está perto da qualificação. Como eu dizia no vídeo de ontem, o Tomás Pérez é outro jogador que temos esquecido aqui um bocado de falar dele, mas que também está-se a valorizar muito nesse Mundial de Sub-20, que é sempre uma montra, porque os clubes estão sempre muito atentos aos jovens promessas, e ele chega aqui às meias finais como uma das figuras principais dessa seleção. Portanto, tem sido muito importante. E aquilo que eu dizia ontem, eu olho para o Tomás Pérez e penso, porque é que ele não está a ter oportunidades nenhumas neste Porto? O próprio Farioli, quando o Noan Pérez se lesionou, pediu que ele não fosse ao Mundial, e depois, ao fim de alguns treinos,
deixou-o sair para o Mundial, ou seja, parece que não valoriza muito. Mas o que é certo é que Tomás Pérez parece ser bom jogador. Eu acho que ele podia ter umas oportunidades aqui, até porque ele é número 6, que é uma posição onde o Porto não tem muitas opções. É verdade que agora tem o Pablo Rosário, mas se contarmos com o Pablo Rosário, por exemplo, para 8 ou para 10, como entrou com o Benfica, fica a faltar um outro 6. Acho que Tomás Pérez poderia até ser esse jogador como o Pablo Rosário, que joga em várias posições. Aquilo que eu dizia ontem, ele também pode jogar a de central, a líbero, a lateral direito. Enfim, e sendo um jovem, podia ser aqui mais trabalhado, ou até o Farioli, com as suas capacidades que tem de adaptar os jogadores, poderia tentar adaptá-lo a uma posição onde fosse mais útil. Acho que é um pouco de desperdício e vamos ver quando ele voltar do Mundial se vai ter outra atenção por parte de Farioli depois do grande Mundial que está a fazer a Argentina, que pode até ser campeã, vamos ver. E esse jogo que o Porto tem na sexta-feira, para a Taça, que já está a ficar próximo, seria uma boa oportunidade para jogadores como o Tomás Pérez se mostrarem, mas ele ainda vai estar ao serviço das seleções, não vai poder. Vamos ver, como eu disse, se o Gabriel Braz vai ser titular. É a última oportunidade que eu acho que ele tem. Se ele não for titular, realmente eu acho que é um sinal que ele não conta mesmo para Farioli e que vai ser então esse tal central que chega em janeiro, que vai empurrar o Gabriel Braz definitivamente para a equipa B. O Luca de Jong, como eu tenho dito, está a trabalhar muito intensamente. Eu hoje vi notícias que dizia que ele passa praticamente o dia no centro de treinos, abdica das folgas para recuperar, mas não está a ser fácil. Ainda não há data para ele voltar. O próprio Porto também está a ser mais conservador do que foi com o Samu e com o Martim Fernandes, porque devido à idade dele tem medo que ele tenha recaídas, então não vai facilitar tanto. Isso também ajuda a que atrase mais a recuperação dele. Este jogo da Taça seria ótimo para o Luke de Jong voltar a ganhar forma física. Ele que mesmo com o Denis Gul a recuperar e em boa forma, eu acho que o Luke de Jong traz coisas diferentes a este Porto e mostrou no arranque da época que ia ser muito útil. Por exemplo, no jogo com o Benfica, aquilo que eu dizia, a forma como ele joga tão bem de costas para a baliza teria sido muito útil a construir jogo, mais que o Samu, que tentou fazer isso, mas é um pouco trapalhão, não é o ponto forte dele ali. Samu, que como eu disse nos outros vídeos, não sei como é que vai chegar mentalmente pelo facto de não ter sido titular, eu acho que isso afeta-o bastante. Vamos ver como é que ele chega. Ele também não deve jogar para a Taça, deve ser o Denis Gul o titular. Muitas dúvidas para esse jogo. Eu tenho essa dúvida na baliza se vai jogar o Cláudio Ramos ou o Diogo Costa. Acredito que joga o Cláudio Ramos e vai ser a primeira vez que o Farioli vai fazer rotação de guarda-redes, mas acho que isso faz parte também da evolução dele e ele tem que entender também a cultura do clube onde está e é tradição jogar o suplente, ainda por cima sendo o Cláudio Ramos, que mais do que merece esse prémio. Eu acho que o Porto não vai jogar só com suplentes, porque há certos titulares como o Borja Sainz, o Francisco Moura, jogadores que fizeram esta semana toda de treinos e que acabam por ser os jogadores que, sendo titulares, estão em melhor forma para jogar, porque, por exemplo, para a lateral esquerdo, o Zaidu fez viagens longas pela seleção, seria se calhar a opção mais natural para um jogo da Taça, mas acho que vai ser o Francisco Moura. E muitas dúvidas aqui, quem é que vai jogar? Pode jogar também o Alberto Costa. Eu sei que o Martim Fernandes já pode jogar, porque já limpou o cartão vermelho que viu contra o Arouca. Mesmo assim, eu acho que há aqui dois lados. O Farioli pode querer dar mais ritmo à equipa, usando o jogo da Taça um bocado como usou o jogo do Lourosa na outra paragem de seleções, e aqui pode jogar com bastantes titulares, ou então pode gerir mais, e aí pode jogar também Martim Fernandes. Enfim, muitas dúvidas ainda. Mais perto de sexta-feira vamos ficar mais esclarecidos, também com os treinos, com as notícias que vão chegando, mas há muitas dúvidas sobre quem vai jogar esse jogo da Taça. Em princípio, o Porto é super favorito, esperemos que não haja Taça, às vezes há surpresas, mas o jogo vai ser também no estádio de Gil Vicente. O Porto esta época já teve uma grande vitória lá, portanto é um bom estádio, a equipa já conhece esse estádio. E vamos ver se jogadores como, por exemplo, o Alarcón vão ter oportunidades. O Alarcón, que voltou outra vez da equipa B para treinar com a equipa, eu acho que o Caramó também pode ter aqui uma oportunidade para se mostrar pela primeira vez. Vamos ver, muitas dúvidas aqui, mas depois vamos ver mais para a frente. E agora eu quero saber de vocês, o que é que vocês acharam desses prémios que os jogadores do Porto e o treinador do Porto receberam? Se acharam que foram justos, se acham que há mais prémios que ficaram por atribuir, se acham que o Porto nos meses seguintes vai continuar a limpar todos os prémios, ou se acham que a equipa baixou um pouco de rendimento e que não vão ser atribuídos tantos prémios à equipa do Porto, ou se acham que vai continuar a ser assim. O que é que acharam das exibições dos internacionais, principalmente o Diogo Costa, o Kivior, o Bednarek e o Froholt, que estão a brilhar lá fora e a mostrar-se ao mundo, que acaba por ser duplamente mau para o Porto, no sentido de que cansam-se e ficam a ser mais desejados por outros clubes. No entanto, é bom também psicologicamente para a motivação dos jogadores brilhar nas suas seleções. Qual é a vossa expectativa para esse jogo da Taça? Quem é que acham que vai jogar? É difícil prever o 11 ainda, mas se acham que vai haver aqui muitas alterações, ou se o Farioli vai aproveitar esse jogo da Taça para dar ritmo à equipa e meter já o máximo de titulares possível? Se vocês acham que é mesmo desta que o Diogo Costa vai renovar, ou se acham que esta novela vai se arrastar mais? E se vocês, tal como eu, ficaram surpreendidos por o PP ser um dos jogadores que mais jogos fizeram pelo Porto? E o que é que vocês acham desses rumores de mercado à volta do Froholt? Se acham que isso vai afetá-lo ou se acham que ele realmente é como ele diz, ele não pensa sequer em sair do Porto?
De resto já sabem, deixem os vossos comentários, eu leio sempre todos. Muito obrigado a todos por assistirem. Não se esqueçam de deixar o like, subscrevam o canal se ainda não subscreveram. Um abraço a todos e até amanhã.